Continuando o estudo do livro de Ezequiel e concluindo esse estudo com este encontro, temos que dizer que a partir do capítulo 38 já são textos que muito provavelmente são bem posteriores ao profeta Ezequiel, apesar dele datar lá no capítulo 40, que é o 25º ano, mas o texto é muito posterior na realidade. Ele contém o projeto que se construiu em Babilônia para resolver as questões que explodiram em Judá com a volta de alguns exilados que pretendiam voltar a possuir as terras de antigamente. E o pessoal que tinha recebido as terras de Babilônia não quis dar. Foi um conflito forte, inclusive, para a construção do templo, entre os dois grupos, entre os povos da terra, como eles chamavam, e os filhos do cativeiro, ou filhos de Israel, como eles se chamavam, que estavam voltando. Não é o caso aqui de aprofundar muito, se bem que seria um momento muito interessante para compreender depois toda a dinâmica e os conflitos do pós-exílio. O importante é ter presente lá aquilo que nos diz, por exemplo, o livro de Neemias, que lá pelo ano 445 nos diz que no mês de Quisleu, no ano 20º do imperador Artaxerxes, estando eu em Susa, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que saíram e que sobreviveram ao cativeiro e acerca de Jerusalém. Neemias quer saber qual é a situação dos que voltaram do cativeiro. Estamos 90 anos depois, praticamente. Disseram-me os que voltaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém continua fendido e as suas portas queimadas a fogo. 90 anos depois, a situação dos exilados que voltaram não é nada boa. Estão na miséria, no desprezo. Isso não interessava aos persas. Os persas queriam que a Judeia fosse de aliados, porque servia de almofada entre o Egito e a Ásia. Era importante ter aliados naquela região. Mas não é o caso de aprofundar muito isso. O importante é que na Pérsia, os que ficaram, os muitos judeus que ficaram, provavelmente a maioria dos exilados, dos seus descendentes, acabou ficando na Pérsia em situação muito melhor do que os que voltaram na Judeia. Lá na Pérsia, os exilados da dispersão começaria, já não é mais exílio, é uma decisão própria de ficar fora da terra de Israel. Começa aquilo que nós biblistas chamamos de diáspora, a dispersão. Lá na diáspora, junto com as autoridades dos persas, se elabora um projeto para aplicar na Judeia, um projeto que interessa ao imperador. Esdras será o encarregado de levar este projeto. É importante, a carta, capítulo 7 do livro de Esdras, nos traz, inclusive em aramaico, a carta do rei, dando todos os poderes a Esdras, dizendo: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, importante isso, que quiserem ir a Jerusalém, vá.
Esdras vai enviado pelo rei, vai receber bastante dinheiro. Levareis prata e ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecem para a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, para as ofertas, os sacrifícios, as libações, sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. É importante dizer, então, que vai nomearás magistrados em toda a terra, para que esta lei, que é lei de Deus, é lei do rei, venha a ser aplicada. Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não sabem as ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus, que é lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja pela morte, pelo desterro, pela multa sobre seus bens ou pela prisão. Esdras vai com uma lei na mão. E ele vai nomear juízes em todos os cantos da Judeia para que esta lei seja cumprida, e quem não for cumprido vai ser condenado. A conclusão de Esdras é muito importante. Bendito seja Javé, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa de Javé que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão de Javé meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Isso é bonito. Esdras é claramente amigo do rei, aliado do rei, a lei de Deus é a lei do rei, e Esdras, assim depois como Neemias, abençoam e agradecem a Deus porque encontraram o favor do rei, a benignidade do rei. Isso é muito importante ter presente. O grupo que estava em Babilônia, que ficou, os descendentes, já é a terceira, quarta, quinta geração, da classe dominante que foi para a Babilônia, que encontrou outras maneiras de sobrevivência, esse grupo elabora uma lei que vai ser levada por Esdras. O capítulo 8 do livro de Neemias se fala desta lei que foi lida durante o dia inteiro. Nós não sabemos qual é esta lei, mas pelos meus estudos, eu concluo que uma grande possibilidade seja justamente os capítulos de 40 a 48 do livro de Ezequiel. O projeto que o império pensou para Jerusalém. O primeiro ponto dos capítulos 40 é a visão de Ezequiel, que é levado pelo Espírito em cima de um alto monte e de lá de cima enxerga a grande cidade, uma nova Jerusalém, que pode ser medida com a vara de 6 cúbitos, de 3 metros, e são tomadas todas as medidas de todas as muralhas, de todas as portas, de todos os umbrais, de todas as janelas, de todos os degraus. Dentro dela o santuário, também medido, com todos os seus pórticos, com todas as suas amplidões. Dentro do santuário o próprio lugar santo, o templo.
o Santo dos Santos, também medido em todos os detalhes, e diante do Santo dos Santos, o altar. Um altar gigantesco, enorme, uma base de 10 metros, uma altura de 6 metros. A nova Judeia terá como seu centro não mais o palácio do rei, que já não existe mais. O último foi Zorobabel, que tentou votar e desapareceu em 515, mas vai ter o templo, o centro político, o centro econômico, ousaria dizer o centro militar e com certeza o centro fundiário de toda a Judéia vai ser o templo de Jerusalém. E o centro do templo, visível a todos, porque o Santo dos Santos só é visível ao sumo sacerdote e aos sacerdotes. O lugar do templo visível a todos é o altar dos sacrifícios, o centro de arrecadação do novo sistema tributário que vai emergir a partir daí. No capítulo 44, o detalhe vai ser sobre os verdadeiros sacerdotes e vai distinguir entre os levitas que pecaram e por isso vão ter um trabalho subsidiário, vão servir aos sacerdotes filhos de Sadoc, os saducitas que por não terem pecado, isso seria uma novidade total, porque por livro de Ezequiel todos pecaram, eles então vão ter o direito de servir diretamente a Deus. E esta figura grandiosa que é o sacerdote saducita, que vai vestir roupas diferentes, que vai casar de maneira diferente, que não vai poder cabelos compridos, que não vai poder suar, que vai vestir com linho, cuja roupa não pode se misturar com os outros, porque a santidade dele não pode contaminar o resto do povo. Terá como tarefa fundamental ensinar a distinção entre puro e impuro, entre profano e sagrado, que será o eixo organizativo de toda a Judéia do pós-exílio, até nos tempos de Jesus. Quanto mais próximos do Santo dos Santos, mais puro, mais santo, mais sagrado, e depois degradando devagar até chegar na terra das nações. A tarefa do sacerdote é ajudar a entender o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que é puro e o que é impuro. Não é mais a memória, não é mais narrar a vitória de Deus contra as forças dos impérios, não. O império a gente vive junto tranquilamente. E aí o centro, a questão da terra vai ser resolvida de uma forma muito sofisticada. Reservareis para mim uma porção sagrada de terra, de 25.000 canas por 25.000 canas, 75 quilômetros por 75 quilômetros. É a Judéia inteira. O texto grego vai reduzir, vai falar de 25.000 côvados. E aí vão ser 12.500 quilômetros. 1.200, 12 mil quilômetros, desculpa, 12 mil quilômetros. Não, estou me confundindo. 25.000 côvados são 12 quilômetros e meio por 12 quilômetros e meio. 25.000 canas são 75 por 75. Bom, desculpem. Gente velha acaba não lembrando todos os detalhes. Mas isso é importante, esta é a porção santa reservada, parte aos sacerdotes,
parte aos levitas, parte central aos moradores da cidade. É porção santa de Deus, porque está escrito que os sacerdotes não terão herança, porque sua herança é Deus. Mas Deus é o dono desta imensidão da Judeia, que os sacerdotes administrarão, não como donos, mas como administradores de Javé. Então, todo trabalhador que tiver naquela terra trabalhando, ele vai ter que reconhecer e pagar a Javé o devido tributo, pagando aos sacerdotes, aos levitas. E aí o capítulo 10 de Neemias nos lembra perfeitamente tudo isso, o dízimo para os levitas, o resto, o sacrifício dos primogênitos, a lenha, as massas, as primícias para os sacerdotes. Não descuidaremos nunca do tesouro da casa do nosso Deus. O templo passa a ser o centro arrecadador da tributação toda. Por isso, no capítulo 46 e 47, se fala de todo o sistema de sacrifício, de todo o sistema de arrecadação, de todas as festas, de como deve funcionar a liturgia do templo, presidida pelo príncipe, e o príncipe é o sumo sacerdote, que será dono da terra, fora deste quadrado de 75 quilômetros até o Rio Jordão e até o Mar Mediterrâneo, o pedaço que sobra é propriedade do sumo sacerdote. E vai acrescentar, porque assim os nossos príncipes não serão mais obrigados a roubar, porque vão ter a terra garantida para eles. Provavelmente toda a Judeia vai ser controlada pelo templo. E todos vão ter que pagar os tributos ao templo. E um tributo fundamental que vai emergir com força a partir do capítulo 46 será o sacrifício pelo pecado. O sacrifício para purificar as impurezas. E isso vai alcançar todas as famílias de todos os graus sociais, porque todos somos vítimas de alguma forma de impureza e por isso temos que pagar para nos purificar. É assim então que o templo se torna a fonte de toda a vida. É do lado direito do templo, passando pelo altar, que sai o novo rio de água viva, que vai descer, vai crescer e vai até purificar o Mar Morto, até o Mar Morto vai viver de novo, vai ter peixe de novo, vai ter vida abundante, vai ser vida nova que passa pela mediação do templo. Seu grupo sacerdocita ao poder de novo, a partir de Esdras e de Neemias, vai pegar essa lei e vai depois transformá-la em lei dada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, no capítulo 40, no capítulo 25 do livro do Êxodo, até o capítulo 10 do livro dos Números. Esse bloco que os sacerdotes saducitas colocaram como sendo lei de Deus e lei de Moisés. É importante. O livro de Ezequiel vai ser usado para fortalecer o grupo saducita, devolver o poder. Como é que fica com o resto do povo? É bonito a conclusão do capítulo 47. Quando vai falar da terra, depois de falar da água que fecunda a terra toda, qual terra? A terra que vai desde o extremo norte, perto de Damasco, até o extremo sul, até o rio do Egito. A terra do tempo de Salomão. Do Jordão até o mar Mediterrâneo. Sortearei para a vossa herança
e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós. Isto interessa à Babilônia, aos persas, que não tenha mais conflito entre os dois grupos. Para a vossa herança e para os estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel, igual a vocês. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Entrarão em herança porque terão que pagar o tributo. Pronto. Todo mundo tributado para o grupo sadocita, que é o centro do poder. O templo diventa, no mesmo tempo, palácio, no mesmo tempo, armazém, no mesmo tempo, quartel e templo de Javé. Este é o projeto que foi enganchado em Ezequiel, que estava sonhando a volta de Israel, lá no capítulo 36, como vimos no encontro passado, com o santuário no meio dele. Aí vai ser ampliado este projeto que Esdras vai trazer de Babilônia, que depois se tornará lei de Deus a Moisés no Monte Sinai, no Pentateuco. Então Esdras vai ser a base futura, aquele trabalho maravilhoso que ele fez de sentinela, de ajudar o povo a recuperar, a fazer os passos necessários para recuperar a esperança, se tornarão, de um lado, a base de um farisaísmo forte baseado nos detalhes da lei, obedecer a seus estatutos, aos seus mandamentos, porque o importante é ser justo, porque o justo viverá, o justo não pagará pelos pecados, dará a base da teologia da retribuição, será a base da teologia apocalíptica, o capítulo 38 e 39, a grande luta de Deus contra as nações, e será o fundamento da teocracia sadocita que chegará até Jesus e com a qual Jesus se confrontará. Jesus vai usar muito do livro de Ezequiel, vários textos do primeiro Ezequiel, sobretudo aquela frase bonita: eu não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva. Mas vai rejeitar os abusos que os fundamentalistas fizeram a partir do livro de Ezequiel. Esse templo para Jesus será um covil de ladrões que terá que ser destruído. E o que interessa da lei não é o publicano, é justificado o fariseu, não. Fiquemos com esta memória do profeta Ezequiel. Um grande livro, muito manipulado depois, como acontece muitas vezes na história das nossas comunidades, da nossa igreja. Coisas muito boas, que depois alguns espertalhão conseguem pegar, manipular e fazer dizer o contrário daquilo que queríamos dizer. São famosas fake news que acontecem hoje muitas vezes, apresentando para nós uma leitura fundamentalista da Bíblia que Jesus rejeitou. Porque o Deus de Jesus é amor. O Deus de Jesus é misericórdia. O Deus de Jesus é mãe e pai. O Deus de Jesus é o Deus que tira do nosso peito o coração de pedra para colocar um coração de carne que saiba amar com a força do seu Espírito. Isso permanecerá para sempre.